Olá, meus caros inscritos, aqui é o DM. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês, hoje de maneira diferente, não trazendo nenhuma dica, mas trazendo algumas reflexões acerca da minha própria experiência com o jogo e da minha caminhada ao longo dos anos dentro desse hobby maravilhoso que é o RPG. Desde agora eu convido você a permanecer nessa reflexão e a refletir comigo, deixar nos comentários no finalzinho do vídeo a sua ideia, o que você pensou a respeito do vídeo, e também já deixar seu like, deixar aí o seu curtir aí no vídeo, compartilha com seus amigos, manda no grupo de RPG, manda para o seu mestre manda para os seus jogadores, para que a gente possa cada vez mais refletir e mergulhar a ter uma experiência mais profunda dentro desse hobby incrível que é o RPG. Sempre que alguém pergunta pra gente quando nós estamos jogando alguma campanha, quando nós estamos jogando algum jogo, a pessoa chega e pergunta assim: olha, mas qual RPG que você está jogando? Aí você fala: bom, eu estou jogando a 5ª edição do D&D, ou eu estou jogando a 3ª edição do D&D, ou eu estou jogando a 5ª edição do Vampiro, e por aí vai. Essa resposta é uma resposta muito comum. Eu mesmo também dou essa resposta quando alguém me pergunta de algum jogo que eu estou jogando, ou algo assim do tipo. Mas eu queria fazer uma reflexão acerca da resposta que a gente dá quando alguém pergunta isso pra gente, e a forma como a gente responde muda um pouco a perspectiva da pessoa e também de nós mesmos como jogadores e como narradores e mestres. Da onde que nós partimos essa nossa reflexão? Da forma como nós enxergamos o RPG, da forma como nós vemos a dinâmica de regras, sistema com narrativa, história. Geralmente nós estamos muito acostumados a jogar edições, e isso é muito comum. Não que seja errado, porque de fato é assim. Nós passamos muito tempo, eu por experiência própria joguei muitos anos da 3ª edição do Dungeons & Dragons. Então eu tenho muita bagagem e experiência dentro dessa edição. Joguei também muito tempo a 5ª edição, então sei muito bem como é que é. Isso são exemplos, tá? Isso são só exemplos. São formas que a gente usa, parâmetros, para a gente poder se encaixar ali e se localizar dentro do vasto mundo das edições dos sistemas de RPG. Isso dando o exemplo do D&D. Mas também nós podemos partir da perspectiva de que nós estamos muito habituados a jogar sistemas, né? Justamente baseado na resposta da onde parte a nossa reflexão. Quando alguém nos pergunta qual jogo nós estamos jogando, nós falamos o sistema que estamos jogando, mas nós não falamos a história que nós estamos jogando. Se você já teve essa experiência de jogar jogos no mundo das trevas, sempre tem um nomezinho lá no título da ficha, qual o nome da crônica, né? Nas antigas fichas de D&D da 3ª edição, se não me engano da terceira e da 3.5 também tem o título da campanha, né? Qual o título que está lá na campanha, né? E a gente geralmente responde mais pelo nome do sistema do que pelo título da história que nós estamos jogando. E é daí que nós podemos tirar uma boa reflexão acerca da forma como nós enxergamos o jogo e como nós também damos a enxergar para quem nos acompanha, para quem nos pergunta sobre os jogos e para quem começa a jogar conosco. A forma como a gente dá essa resposta define o que a gente sente mais enquanto nós estamos jogando. Qual é a sua experiência? Primeiro, como jogador. Quando você está jogando, por exemplo, um jogo a longo prazo, uma campanha, uma sequência de sessões, o que você sente? Você sente mais a história, os dramas que o mestre está narrando, o narrador está contando? Ou você sente mais o sistema? Qual das duas coisas você sente mais ali no solo quando você está pisando? É como você andar de carro, né? Você está andando de carro, você sente a maciez do solo, você sente mais os buracos da estrada ou você sente mais a maciez da suspensão que o carro te dá, né? Você sente mais o mover das engrenagens do sistema ou você sente mais o movimentar, o ondular da história que está sendo contada? A maioria de nós vai sentir mais o sistema, porque dentro do sistema é que acontece muito da dinâmica das atividades e das ações. Por exemplo, num combate, né? Nós temos que rolar um dado, nós temos que definir o que a gente vai fazer, a gente vai recorrer ao uso de uma magia, de um feitiço, de um encantamento, de um tiro a laser. Então quais são as regras que a gente aplica nisso e tal.
a gente sempre vai sentir o sistema. É inevitável, não tem como a gente não sentir o sistema quando nós estamos jogando. Mas a questão não é nem essa. Sentir o sistema todo mundo vai sentir. Vai sentir aqueles trancos e barrancos até você se acostumar. E mesmo quando você se acostuma, você ainda tem aquele trabalhinho de estar consultando o livro muitas vezes durante o jogo. Mas também tem a história e como que a gente sente a história. Como que a gente está envolvido. O quanto nós estamos comprometidos ficcionalmente como jogadores e como atuantes. Afinal de contas, a proposta do RPG é a atuação de papéis. É essa ficção, né, que se impõe a nós e nós nos colocamos dentro desse campo para podermos atuar. A forma como nós lidamos com isso. E de que forma que nós lidamos? Essa é a pergunta que eu deixo em aberto para você, não tem uma resposta. Eu quero que você pense na resposta com você mesmo. Como que eu tenho encarado essa questão da atuação, da interpretação, da ficção? Como que eu tenho encarado a história que o mestre está me contando? Como que eu tenho encarado a história que o narrador está me passando? A forma como a gente encara a história e como ela é contada para nós define como a gente vai lidar com o jogo daqui para frente. Se vai ser de uma forma muito mecânica, ligada muito no sistema, ou se vai ser uma forma muito narrativa, ligada somente na história, ou se vai ser uma forma mista desses dois pontos, guiando sempre para frente. Então, o que você joga quando você joga? Você joga o sistema ou você joga a história? No meu círculo de amigos e de jogadores, tem um jogador que geralmente quando eu convido para jogar os meus jogos ou quando joga jogos de outras pessoas, ele não liga para o sistema. Quando é jogo novo, ele nunca pergunta o sistema, ele pergunta qual vai ser a história, o que vai acontecer, o que vai ser contado. Ele é o típico jogador que joga a história e não o sistema do jogo. Ele não liga muito, ele não tá muito aí. Ele aprende aos trancos e barrancos, é óbvio, né? Mas ele vai mais pela história. Então o jogador que ele tá focado na história, ele não vai ligar muito pro sistema, ele não vai dar tanta bola para aquilo, ele vai focar mais na atuação. É claro, isso não é uma crítica aos jogadores que pegam o sistema e querem viver o sistema dentro do jogo. Não é um problema, isso é uma forma de jogar. Afinal de contas, não existem regras da forma correta de jogar. Existe a forma que você pode aproveitar mais na sua mesa. Você pode pegar um grupo de jogadores que tem mais proveito em jogo, em combates, em causar dano, em rolagem de dados, e outro grupo que está mais focado na narrativa, que não liga muito para jogar dado, que não está nem aí muito para nada, só quer o desenrolar da história e quer entrar dentro disso. Então vai muito da mesa que você está jogando, vai muito das pessoas que você convidou para jogar. Isso vale um pouco para uns vídeos anteriores, né? Relembrando os vídeos anteriores, vale para aquelas dicas que eu dei, eu não me recordo qual dos vídeos, sobre quando você vai convidar o jogador, tentar perguntar, né? Tentar sondar, tentar conhecer o cara, a pessoa que vai jogar, para que ela possa te dar mais ou menos uma noção daquilo que ela vai ter a oferecer aos outros jogadores e a você como, né, como mestre da mesa, como narrador da mesa, como guardião da mesa, enfim, como você queira chamar. Então é interessante você fazer esse trabalho de sondagem para você saber com quem você está lidando e que tipo de jogador você vai colocar na mesa. E aí, né, esse meu amigo, ele tem essa pegada, né? Ele tem essa pegada porque a gente foi vendo isso dentro do jogo, a gente foi conhecendo justamente porque a gente foi vendo isso na prática, foi vendo como ele jogava. Então esse é um exemplo de um tipo de jogador que está focado só na história. E há jogadores, como falei, focados em diversas formas de jogo e jogadores também que juntam essa forma mista, que geralmente é o padrão. Junta a narrativa e o sistema e joga ambos. E aí, né, refaço a pergunta que de certa forma já estava implícita dentro dessa nossa reflexão, que é: que tipo de jogo você joga? Você joga a narrativa, você joga o sistema ou você joga ambas as coisas? Todas essas três formas, seja uma voltada ao sistema, uma voltada à narrativa ou uma terceira forma que junta essas duas, vai influenciar no aproveitamento do jogo, vai influenciar na forma como tanto você que está narrando, mestrando, tanto para você que está jogando, a mergulhar mais nesse aspecto geral que o RPG proporciona, seja um sistema orgânico que permite que você faça muitas coisas sem muito problema, um sistema mais frouxo de regras, seja num sistema mais
maciço, mais colossal, que tenha mais rigidez nas regras. Ou seja, em jogos também voltados à narrativa, jogos exclusivamente narrativos com quase nenhuma rolagem de dado, ou jogos que sequer têm rolagem de dados, um jogo focado só na ficção, só na atuação. E todas essas formas, elas são válidas. E aí cabe a você, para responder a pergunta que eu te fiz, olhar para tudo isso e ver em qual dessas categorias você se encaixa. Você joga o quê? Qual RPG você joga? A minha proposta aqui não é provocar você a querer voltar para um jogo só narrativo ou para um jogo só de regras, mas fazer você pensar que o RPG ele tem camadas, ele tem profundidades, ele tem esse hobby muito antigo. Conforme ele foi concebido pelo Gary Gygax, pelo Dave Arneson e pelos outros caras que vieram no começo, tinha uma cara e essa cara foi mudando ao longo do tempo e foi adquirindo faces diversas ao longo das edições e faces mais diversas ainda conforme outras empresas foram publicando os seus próprios jogos, foram publicando os seus próprios cenários, foram publicando os seus próprios sistemas. E a gente percebe essa infinidade de formas de encarar o RPG como uma grande biblioteca, um grande acervo do qual você pode escolher uma opção. Só que a maior parte de nós não enxerga e não percebe esse aspecto. Não consegue olhar para esse ponto, não ter esse ponto de vista, olhar por esse ângulo e acaba deixando passar e fica jogando. E eu quero instigar você a pensar sobre isso e a olhar para a forma como você joga. Para quando alguém chegar em você e te perguntar, olha, qual RPG que você está jogando? Você dá de fato uma resposta concreta a ver com a forma como você joga. Ah, eu estou jogando Dungeons & Dragons 5ª edição. Ah, eu estou jogando A Tormenta do Rei da Tempestade. Isso vai mudar a forma como aquela pessoa que está te perguntando, muitas vezes um jogador novato, ou um jogador nos seus primeiros passos, a forma que ele vai encarar. Quando você falar, eu estou jogando D&D 5ª edição, se ele for um jogador de outras edições não conhecer a 5ª, ele vai ficar curioso para saber o que é aquilo. E quando você falar, eu estou jogando A Tormenta do Rei da Tempestade, o jogador também vai ficar intrigado. Ele vai olhar e vai se perguntar, caramba, como assim? O que é A Tormenta do Rei da Tempestade? Eu tenho minhas preferências. Eu, como mestre de muito tempo, tenho percebido que contar a história e deixar o jogador interagir com ela, atuar nela, em detrimento do sistema, é bem mais proveitoso, pelo menos para os meus jogadores. Eu percebo o caminhar mais orgânico e mais profundo da forma como o jogador encara seu personagem, encara o cenário no qual seu personagem está encaixado. Então isso influencia os meus próprios jogadores. Instigar o jogador a conhecer o jogo enquanto joga, ao invés de conhecer o jogo antes de jogar, compensa mais, pelo menos para mim, do que o jogador que conhece todo o sistema, todas as minúcias das regras, tudo, mas ele não se aplica, não entra dentro da história e não atua como seu personagem. A forma como eu tenho encarado o RPG de uns anos para cá, tendo contato com outros jogos mais antigos, com outras formas de mestrar, com outras formas de encarar as regras, optando mais não para uma aplicação constante de regras e recursos, referência a recursos que o sistema dá, mas mais para a arbitragem momentânea de situações que o mestre tem essa liberdade de ter, o narrador tem essa liberdade de ter em alguns momentos, me fez ter essa percepção e olhar mais para o RPG como uma forma de você interagir com um mundo fictício, com um personagem, uma personalidade fictícia, e o sistema é a menor de todas as suas preocupações, é a camada mais superficial. Se a gente fosse fazer uma analogia, eu diria que o sistema ele é a superfície do oceano, ele é ali a espuma da água, abaixo da espuma da água há uma infinitude profunda do oceano. Então ele é a pontinha do iceberg, ele está só lá no começo, ele é o que você consegue ver. E ele é o que a gente deve dar menos importância, até porque a maior parte dos jogos, quando nós jogamos, nós não damos
nós não usamos, na verdade, todo o calhamaço de regras que o sistema nos dá. Nós não usamos 100% das regras aplicadas. A gente sempre deixa uma coisinha de lado, a gente não usa essa regrinha, a gente aplica a nossa própria regra, as famosas regras da casa. Todo mundo tem isso, todo mundo joga assim, querendo ou não. Então as regras elas estão mais com um aspecto facultativo. E olhar para as regras dessa forma não diminui a forma como o jogo funciona. O jogador ele vai usar as regras ainda, é inevitável. Mas isso dá uma profunda liberdade ao jogador e na verdade, uma profunda liberdade à forma como o jogador encara o jogo, de não dar muita importância àquilo que o sistema impõe contra ele, mas mais com relação àquilo que ele pode oferecer à trama, à história. Eu sei que essa reflexão está meio bagunçada, afinal de contas, eu parti de uma premissa, fui ponto a ponto, fiz um parâmetro, fiz um como é que fala? Esqueci o nome. Fiz um parêntese, fiz um parêntese, fui num canto, fui no outro. Mas a questão que eu quero deixar aqui bem claro, que eu quero que você reflita, de fato, filosofe em cima disso, é que o que você joga? Qual RPG que você está jogando? Você está jogando a Tormenta do Rei da Tempestade? Ou você está jogando a terceira edição das regras? Você está jogando, sei lá, o Chamado de Cthulhu? Ou você está jogando a 7ª edição da Chaosium? Qual jogo que você está jogando? Tendo entendido isso, eu espero ter instigado você a pensar um pouco mais. Eu não vou ficar aqui filosofando, criando um vídeo de 30 minutos para você pensar, nossa, ele está tentando mudar minha cabeça, ele está tentando me fazer pensar dessa forma, parar de usar o sistema, parar de jogar esse jogo e querendo me fazer jogar esse outro jogo. Não é isso. Eu já falei diversas vezes, se não funciona na sua mesa, não use. Se não funciona com seus jogadores, tenta outra coisa. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha opinião, que eu tenho percebido ao longo do tempo. Eu tenho visto que muita coisa tem funcionado, eu tenho visto que muita coisa tem dado muito fruto com os meus jogadores e em mesa, eu mesmo como jogador também. E eu tento levar isso para os outros, né? A gente como jogador de RPG sempre quer melhorar a experiência do outro jogador o melhor possível. Ninguém quer prejudicar a experiência, afinal de contas, os jogadores já são difíceis de achar, mestres mais ainda. Então quando você estraga a experiência do outro, nunca mais ele vai querer jogar. E aí isso dificulta ainda mais e torna ainda mais raras as mesas de jogos. Então pensa bem a partir desse ponto, começa a lembrar aí dos jogos que você já jogou, dos jogos que você já narrou, que você já mestrou, e tenta refletir o que está impactando mais, o que você está sentindo mais dentro dos seus jogos. Você está sentindo mais o sistema ou a narrativa? Vale a pena tentar fazer com que os jogadores sintam outra coisa que não o sistema, né? Eu sempre defendo, o ponto de vista que eu mais defendo é a narrativa em detrimento das regras, como eu falei, né? Eu prefiro que a narrativa impere sobre as regras e que as regras sejam facultativas. Esse é o meu ponto principal, porque o foco central não são as regras, o protagonista do jogo não são as regras, é a história na qual os jogadores como atuantes vão agir. Então, o que está funcionando na minha mesa? O que eu tenho jogado até então? Em cima dessa reflexão, você pensar, refletir, olhar para os seus jogos e ver se de fato não cabe aí uma olhada para uma outra perspectiva, olhar para um outro ângulo e talvez tentar uma nova abordagem de jogo. Certo? Eu espero ter deixado você bem confuso, ter deixado você bem pensativo acerca dos jogos. Deixa sua opinião nos comentários. Como eu falei no comecinho do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Ajuda esse canal a alcançar outros jogadores. O meu propósito aqui não é com números, mas mais com a interatividade que eu tenho com vocês que são meus inscritos. Então interajam, não tenham medo de perguntar. Perguntem, às vezes a pergunta que você faz é um tema de um vídeo que talvez eu venha fazer no futuro, como sempre acontece com as dicas do DM. Geralmente as dicas do DM quase sempre são dúvidas dos inscritos, perguntas que eles têm a me fazer. Então deixa seu comentário, comenta aí, interage comigo, me ajuda a te conhecer, me ajuda a te ajudar. E também estou aqui para receber sugestões, estou aqui para receber a sua opinião, porque como diz um
um canal muito bom, não tão grande como eu gostaria, mas um canal muito bom de RPG. A gente pode fazer essa troca de XP, né? Quem pegou a referência pegou, quem não pegou não pega mais. Então é isso, meus amigos. Que muitos dados rolem nas suas mesas e nós nos vemos entre os dados.